Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre trabalhar com fidelidade, trabalhar com excelência. Esteve aqui com o pastor Jamil no dia 31 de julho. Aconteceu o quê? Que ele falou que na nossa vida tem que ter 3 colunas. A primeira qual é? Trabalho com excelência. Segundo qual é? Qual é a segunda? Uma boa administração. E terceira, fidelidade com quem? Com Deus. E na semana passada nós aprendemos que José tinha todas essas qualidades. Dei um resumo de todas elas. E hoje eu vou falar com você sobre trabalhar com excelência. E é uma das fases da nossa vida que nós precisamos obtê-la. Trabalhar como verdadeiros servos. Por quê? Trabalhar com excelência é a mesma condições que Jesus te dá para você ser uma pessoa justa. A Bíblia deixa bem claro que há uma diferença do justo para com o ímpio. Há uma diferença do que serve e para aquele que não serve. Então, meu querido, eu te digo algo. O que, pastor? Que você precisa trabalhar com excelência. Se você quiser crescer, meu irmão, nas suas áreas, na tua vida financeira. Por quê, pastor? Em todas as áreas, você vai ser abençoado em nome de quem? De Jesus. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis 39, primeiro. Gênesis 39, primeiro. No nome de Jesus. Livro de Gênesis, o capítulo é o 39, o versículo é o 1, que diz assim: José, ele foi vendido pelos seus irmãos por quantas moedas de prata? 20 moedas de prata. E ele foi vendido como que? Governador? Não. Como que, irmãos? Escravo. E José, ele foi para trabalhar na casa de quem? De Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar como escravo, ele não foi, meu irmão, para ser ali governador daquela casa. Ele foi para ser servo. Servo significa o quê? Ser escravo. E aí acontece o quê? Olha o que diz. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com quem? Com José. E foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José, ele não estava ali de qualquer maneira. Ele estava ali como um servo, e um bom servo, ele faz um bom trabalho. Você que trabalha remunerado, irmão, você tem que fazer seu trabalho com excelência. Não desdrobar, não dar nó em pingo d'água, não pensar que você está enganando o seu patrão. Você também pode estar enganando quem? Deus. E a Deus ninguém engana. Se você não quer ir trabalhar, não vá. Ah, mas hoje eu vou com preguiça. Tem gente que faz o seu trabalho com preguiça e não sai perfeito. Por quê, pastor? Por exemplo, se você contrata alguém, você quer que ele mostre todo o seu talento naquilo que você contratou ele. Sim ou não? Sim ou não? Quem já teve raiva com o pedreiro aqui, que você contratou ele e fez uma parede bem torta, rebocou tudo errado? Quem já teve? Ó. Se arrependimento matasse, você já estava o quê? Morto. Não é verdade? Sabe por quê? Porque aquele pessoa que você contratou, ele não trabalhou com o quê, irmãos? Com excelência. Assim também somos nós. Se nós não trabalhar com excelência, irmão, nós vamos fazer o quê? Padecer. Porque aqui deixa bem claro, que o Senhor estava com quem? Com José. Aí diz mais, foi um varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava aonde? Em sua mão. Tudo que José fazia. Imagina só, olha aqui para o pastor, José ia limpar a sala, varrer a sala. José varria com excelência. José ia passar o pano na sala.
da casa de Potifar, ele passava com excelência. José foi colocado para limpar o jardim, ele limpava com excelência. Você sabe por quê? Porque José, meu querido, fazia o seu trabalho com excelência. Porque ele sabia quem iria honrar a José. Deus. Quando, meu irmão, você faz o seu trabalho com excelência, Deus vai te honrar. O seu trabalho vai chegar nos teus ouvidos dos teus patrões ou em outros lugares a sua fama, porque você trabalha com excelência. Ah, pastor, eu trabalho lá, pastor, num salão de beleza. Se você, meu querido, trabalha com excelência, uma cliente vai falar para outra que você trabalha super bem. Mas se você trabalha, meu querido, de qualquer maneira, com péssimos produtos, o que vai acontecer? Uma vai falar para outra que não vá no seu salão, porque você trabalha sem excelência. Infelizmente, você trabalha de qualquer jeito. E tem gente, meu irmão, trazendo para o outro lado, que pensa que vai alcançar o reino dos céus, empurrando Jesus com a barriga. Por quê? O próprio João Batista, para entrar no reino dos céus, há o quê? Violência, esforço, trabalho. Mas para você ver, trabalho com excelência. Você é o verdadeiro servo de Deus. Trazendo para o lado espiritual. Qual lado, pastor? O verdadeiro servo, sim. Lê a Bíblia, ora, se ajoelha, busca o Senhor, fala com Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que o Senhor livra, protege aqueles que buscam. Não é aqueles que faz de qualquer maneira. Não é aqueles, meu irmão, que faz de qualquer jeito. Por quê? Porque se você faz de qualquer jeito, a qualquer momento você pode cair na mão de quem? Do diabo. E qual é a intenção de Satanás? Roubar, matar e destruir. O trabalho com excelência no mundo espiritual também é assim. Porque no nosso derredor está quem? O diabo, bramando como quem? Um leão, buscando a quem possa tragar. Assim também é os obreiros, assim é o pastor. Se ele não trabalha com excelência, se o obreiro não trabalha com excelência, vai prestar conta para quem? Não é para o pastor, é para Deus. Eu não vou prestar conta para o missionário, é para Deus. Você sabe por quê? Eu não trabalhei com excelência. Eu preciso me dedicar. Me dedicar como assim, pastor? A fazer a obra. Preciso me dedicar no meu trabalho. Preciso me dedicar à minha vida espiritual. Não é só, meu querido, pegar um versículo de internet e trazer para a sua vida hoje, não. É você, meu irmão, viver intensamente a palavra de Deus. Não esquecer dela nenhum momento, nenhum instante. E viver, meu irmão, o Senhor todos os dias na sua vida. Por quê, pastor? Porque o que te separa de Deus, irmãos, é o pecado. E quantas vezes o pecado, meu irmão, tentou separar José do Senhor? Quando ele trabalhava com excelência na casa de Potifar, quem que o diabo usou para tentar afastar José de Deus? A mulher de quem? De Potifar. A mulher de Potifar, sim. Por quê? Porque ele sabia, se ele atrapalhasse ali naquele momento, José viveu o sono de Deus, o que tinha acontecido? José não iria viver. Porque ele não ia trabalhar mais com excelência. Se tem algo, meu irmão, que está impedindo você trabalhar com excelência, se afaste daquilo. Sabe por quê? Porque mais na frente, você vai colher aquilo que você plantou. O José, para ele colher algo, ele precisava trabalhar com excelência na casa de Potifar, porque quem iria honrar José? Potifar ou era Deus? Potifar ou era Deus? Lógico que era quem? Deus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava, e em sua mão José achou graça aos seus olhos, e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que,
desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor fez o quê? Abençoou quem? A casa do egípcio. Por amor de quem? De José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, e na casa, e aonde mais? E no campo. Tudo Deus abençoava. Por quê, pastor? Porque José era um homem que trabalhava com excelência. Você precisa trabalhar com excelência. Por quê, pastor? A Bíblia deixa bem claro, no versículo 2 e 3, o Senhor era com José, ele foi um varão próspero, tudo que ele fazia o Senhor prosperava, e aí você observa o quê? Que Deus observava a postura de José. José, ele era fiel no pouco para ele ser colocado sobre o quê? Sobre o muito. E no livro de Colossenses 3, 22, deixa marcado aqui, que vamos já voltar para cá, olha o que diz lá, Colossenses 3, 22. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22 diz o quê? Quem achou, diga amém. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos Senhor, segundo o quê? A carne. Vou te dar um exemplo. Se você é um funcionário, você tem que obedecer quem? As suas autoridades da empresa onde você trabalha e fazer o trabalho com excelência. Ah, mas hoje eu não estou afim de trabalhar. Não trabalhe, não vá. Fique na sua casa. Porque se você for fazer de qualquer jeito, você não está agradando a Deus. Diz novamente, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem? É o que José fazia, irmão. Tudo temendo a Deus, mas fazendo para o homem, para o Potifar. Sim, um trabalho com excelência. Porque ele sabia, ele era escravo ali, ele era servo ali, mas ele fazendo com excelência, quem iria honrar José? Deus. Porque o versículo 23 diz, 3, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a quem? Aos homens. Faça, meu irmão, com excelência o seu trabalho. Tanto físico, quanto o quê? Espiritual. Eu lembro muito bem, trabalhei numa empresa chamada Hélio Peças. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu tinha 18 anos. Cheguei lá, minha carteira limpa. Você sabe, pessoa com a carteira limpa, para você arrumar um emprego era difícil naquela época. E aí, para ele me contratar, eu precisava ter 3 meses de experiência. E aí ele me contratou, ele falou, olha, meu amigo, eu vou te pagar R$200. Olha a época, R$200. O que é R$200? Nada. Vou te dar R$1 de passagem para tu pagar a van para tu ir e voltar para casa, que era no Coroadinho, e eu morava no João de Deus. E aí acontece o quê? Tudo bem. E o serviço que eu tenho para você aqui é de auxiliar de serviços gerais. Porque já tinha o auxiliar, na verdade eu era o auxiliar do auxiliar. Olha aí como é que era o negócio. Imagina só, o auxiliar do auxiliar. Misericórdia. Quer dizer o quê? Que quem mandava em mim era quem? Já era o auxiliar. E eu era o auxiliar do auxiliar. Tudo bem. O auxiliar, ele já tinha muitos anos de trabalho. E aí ele fazia o seu serviço dele e ele se encostava onde? Na parede, ele ficava lá assim, ó, dando nó em pingo d'água. E nessa época eu tinha 1 hora de almoço. Ele me dava o almoço também. E aí eu comia dentro de 20 minutos e descia no horário de meio-dia. E ficava lá nas partilheiras, olhando patinha de borracha, olhando raio, conferindo quantos raios pegava no macalho, o que era cubo, eu lembro como hoje, catraca, coroa, corrente grossa, a corrente de marcha é fina. Tudo isso eu estava aprendendo. E quando chegava um cliente meio-dia, eu atendia. Porque eu deixava de ser
auxiliar do auxiliar, porque eu queria ser um cargo maior. Aí quando chegavam os vendedores, eu saía de lá e eu ia ser auxiliar do auxiliar. E o patrão começou a observar isso. E eu comecei a me destacar, atender as pessoas de um modo correto, bem. Opa, meu patrão, tudo bem? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Como é que você tá? Tudo bom? O que você tá precisando? Tô precisando disso. Eu vendia lá e tal, botava meu nome, e ele começou a ver os cupomzinhos que estavam aparecendo no meu nome. Aí teve um dia que ele queria promover alguém a vendedor. Quem que ele promoveu? O auxiliar do auxiliar. Aí aumentou o salário. De 200 foi para 500. Oh, que benção. E aí eu comecei. Ele colocou uma loja de moto. E aí eu me interessei. Comecei a ir para lá também. Irmão, teve um ano que eu lembro como hoje, que eu vendi tanta bicicleta, que não ficou nenhuma no pátio. E até as antigas eu vendi nesse dia. Eu troquei os adesivos e botei os adesivos de novo e ele vendeu. Foi o dia que ele ficou mais admirado. Ele me chama depois e fala: olha, preciso aumentar o teu salário. E era um salário máximo que ganhava um funcionário, era o meu. Todo mundo ficava com raiva. Mas sabe por quê? Porque o meu trabalho era com quê? Com excelência. Quando você trabalha com excelência, meu querido, Deus te honra. Deus usa o homem para te honrar em nome de quem? De Jesus. Foi isso que aconteceu com José. Por quê, pastor? Trabalhou com excelência. Mas ninguém está me vendo. Ninguém está me olhando. Ninguém está enxergando o que eu faço. Se você tiver esse pensamento, você vai chegar a lugar nenhum. Porque esse pensamento são pensamento, posso falar para você, de pessoas derrotadas. De pessoas, meu irmão, que não querem vencer na vida. E para você vencer na vida, você precisa ter um pensamento como, pastor? De trabalho com excelência. Principalmente você que tem o próprio negócio. Se você não trabalhar o seu próprio negócio com excelência, como que Deus vai te honrar? Já viu um ditado? Que o boi, ele engorda nos olhos de quem? Nos olhos de quem? Do dono. Não é assim? Se você, meu querido, não está lá em cima, o negócio não anda. Você precisa, meu irmão, fazer o quê? Trabalhar com excelência. Porque se você trabalha com bolo, faça o seu melhor bolo. Se você trabalha, meu querido, até mesmo com mecânica, seja o melhor mecânico. Administrador, seja o melhor. O cozinheiro, faça a melhor comida. Larga de ficar dando nó em pingo d'água. Por quê, pastor? Isso pode atrapalhar, como, pastor? Tanto a tua vida física, como a tua vida espiritual. Por quê? Vai refletir. Como que reflete, pastor? Lembra da terceira carta de João? Coloca aqui para mim no versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Vamos lá? Rapidinho. Terceira carta de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Que você, meu querido, faz o seu trabalho com preguiça. Como é que você vai bem? Pastor, eu sou enfermeiro. Você vai furar lá a pessoa. Meu irmão, uma vez eu fui numa UPA que a mulher deixou o meu braço dessa altura. Eu olhei para a cara dela assim, com vontade de dizer assim. Quer dizer o quê? Ela não trabalhou com excelência. Quando você trabalha com excelência, você dá o seu melhor. Pastor, sabe por quê? Eu vou trabalhar, fiz errado, eu desfaço e faço de novo. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas. O que reflete na minha vida física? Que tenhas saúde e diz mais, assim como vai bem a tua alma. Imagina só, meu irmão, se José não trabalhasse com excelência. Na casa de Potifar, ele estando lá, fazendo a limpeza. Aí ele limpando aqui, ele lembra de quem? Dos seus irmãos, aqueles malditos, aqueles desgranhentos, aqueles que
que não presta, não vale nada. Ele ia fazer de qualquer jeito. Como que ele ia se destacar na casa de Potifar? Porque a alma dele não estaria bem. Por isso, meu querido, que eu te digo, faça as coisas com excelência. Mas tem gente, meu irmão, que se maldiz. Se maldiz, pastor. E aí, irmão, como é que tá? Não tô bem, não. Por quê, irmão? Ah, pastor, tudo dá errado. Aí fica igual aquele desenho, ó céu, ó mar, ó vida. Misericórdia. É, pastor? Sim. A vida dele é assim. Tudo, meu irmão, devagar, vagaroso. Ai, tudo se contenta. Então quer dizer o quê? Ele não tem sonhos. Se Deus me der, Ele é Deus. Se não me der, também é Deus. José não pensava assim, não. José, ele não olhava para a dificuldade. Ele olhava para onde? Olhava para o sonho. A fidelidade que para muitos era como um babão, mas Deus ia honrar ele em nome de quem? Porque o capítulo 3, versículo 24 de Colossenses diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão e da herança, porque a Cristo o Senhor servis. De quem vem o galardão? De quem vem o galardão? Do Senhor. É do Senhor que vem o galardão, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Trabalhe com excelência. Sabe por quê? José também, meu irmão, trabalhou como prisioneiro. Porque depois que ele trabalhou na casa de Potifar, trabalhando com excelência, ele é caluniado pela esposa de Potifar. E ela diz o quê? Para os outros, que José tentou fazer o quê? Assediá-la. E aí acontece o quê? José ele se torna um prisioneiro. E lá na prisão, José não lembrou dos irmãos, José não lembrou da mulher de Potifar. Ele lembrou daquilo que Deus prometeu para ele. Continuou trabalhando com excelência. Vamos lá? Gênesis, capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do Cáceres, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do Cáceres. O Senhor, porém, estava com quem? Com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos de quem? Do carcereiro mau. Aonde José ia, as pessoas observavam ele porque ele trabalhava com excelência. Trabalhar com excelência é isso, pastor? Sim. Aonde você foi, irmão? Ah, mas deu errado aqui, pastor, o negócio que eu estava fazendo. Recomece. E aonde você for, trabalhar com excelência, Deus vai te abençoar no nome de quem? De Jesus. Ah, pastor, mas eu era gerente. Na casa de Potifar, José era gerente. Ele se tornou gerente de tudo. Porque, meu irmão, o Potifar ele só sabia do pão que comia. E aí acontece isso tudo com ele. Ele vai, meu irmão, ser novamente prisioneiro. Ele poderia lembrar: já tentei na vida, né? Agora eu vou parar. Esse sonho está sendo difícil. Não. José viu que Deus estava com ele e ele continuou lá na prisão trabalhando com excelência. Mesmo na prisão, José ele tinha o quê? Servia com responsabilidade. É, pastor, sim, versículo 21. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. 22. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do Cáceres. E ele fazia tudo o que se fazia aonde, irmãos? Ali. Quem fazia tudo?
José. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o que acontecia? O Senhor prosperava. Por que que o Senhor prosperava? Porque José trabalhava com... Imagina só, José limpar a cela, Deus abençoava, porque ele trabalhava com excelência. José ia fazer a comida dos presos com excelência. E aí o carcereiro Mó achou graça aos olhos de José. O homem que trabalha com excelência, com honestidade, ele é colocado aonde? Embaixo ou em cima? Em cima. Eu já contei para você. Não custa contar novamente. Numa empresa grande, o patrão queria promover alguém. E aí chegava aquelas carretas. E aí acontece novamente. E aí o gerente chega e fala para um dos funcionários: olha, eu quero promover alguém. Mas é o seguinte, vai chegar uma carreta com 10 pallets. Eu quero que você anote 8. Quantos pallets ia chegar? 10. Para você ser promovido aquele carro. Chamou um, concordou? Chamou dois, concordou. Chamou o terceiro. Olha, eu tenho um salário de tanto e você precisa só anotar 8 lá, 8. Diz que só veio 8, não veio 10 não, só 8. Você aceita? Ele falou: Senhor, amanhã eu posso dar a resposta? Pode. Ele foi para casa, orou, conversou com a esposa. E quando chegou no outro dia, ele falou: patrão, não aceito. Por quê? Por que você não aceita? Porque eu sou de Deus. E eu sou de Deus, e aí acontece o quê? Eu tenho que ser justo e não injusto. Se chegou 10, eu tenho que anotar os 10. Eu não posso anotar os 8. Então eu prefiro continuar no cargo que eu estou do que para esse carro. E aí o que ele ouviu? O patrão? Tudo aquilo que ele queria ouvir. E aquele cidadão, ele foi promovido por causa do quê? Que ele foi justo. Há uma diferença, irmão, daquele que serve e daquele que não serve. É como eu falei agora há pouco para você. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você quer o reino dos céus, seja justo. Se você quer, meu irmão, alcançar o céu, seja justo. Ande em retidão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quer ir para o inferno? É o contrário. Seja mentiroso, ande em outro caminho, não ande na verdade, que você vai tomar qualquer beco. E qualquer beco vai te levar para o céu. Jesus é o caminho. Por isso, meu querido, que o José, tudo que fazia, prosperava. Porque ele fazia com que, irmãos? Com excelência. Por quê, pastor? Vou falar algo para você. O lugar onde você está hoje pode parecer prisão, mas Deus está te preparando. Sabe por quê? Está me preparando para coisas grandes. Se eu quero viver o sonho de Deus na minha vida de verdade, em nome de quem? De Jesus. E lá na prisão, o José também trabalhou como intérprete de sonho. Porque também estava preso lá na prisão o copeiro Mó e que mais? E o padeiro Mó. E eles eram servos de quem? Do faraó. E José, meu irmão, usou o seu dom de quê, pastor? De interpretar o sonho. Ó, José usou o seu dom, mesmo sem reconhecimento imediato de ninguém, porque quando ele usou esse dom na casa dele, os irmãos invejaram e ele foi vendido, mesmo ninguém reconhecendo esse dom. Pastor, e tem pessoas que têm esse dom? Tem. O senhor tem? Não. Se você chegar para mim, pastor, eu tive um sonho, eu vou dizer para você o quê? Orar, irmão. Ah, pastor, o que o senhor tem para me dizer? Eu tenho aqui a palavra. Lhe digo aqui, tal, isso, assim. Mas, pastor, tem pessoas que têm esse sonho. Não vai fazer igual a minha mãe, não, tá? Quando eu acordava de manhã, a gente morava com ela, perguntava: ei, o que tu sonhou? Ah, sonhei com cobra, então vou jogar na cobra hoje. Vai dar cobra no jogo do bicho. Tem gente assim. Cuidado, tá?
Tá bom? Ah, eu sonhei com o piolho, vai morrer alguém. Repreenda, irmão. Ele está chamando uma existência de coisas, mas José, ele tinha, meu irmão, esse dom de interpretar o quê? O sonho. Tinha, pastor? Sim. E aí o copeiro mó e o padeiro mó foram lá e falaram o que para José? Vamos lá. Gênesis 48. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus a interpretação? Contai-mo, peço-vos. José viu que a interpretação vinha de quem? De Deus. É, pastor? Sim. E rapaz, e agora? Aí José, meu irmão, pediu para eles contar. Aí passa agora para o versículo 11. Vamos lá? Versículo 11. Vamos lá, versículo 9. Então contou o copeiro mó o sonho a José e disse-lhe: eis que o meu sonho havia numa vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que? Brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadurecia em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, e quando eras o seu copeiro. José lhe interpretou: 3 dias você vai voltar ao seu carro. Como é que ficou o coração do copeiro mó? Feliz. Aí o padeiro mó viu que o José interpretou e foi uma interpretação boa. O padeiro mó foi lá e contou o sonho dele também. Vamos lá. Aí você vai passar para o versículo 16. E vendo então o padeiro mó que tinha interpretado bem, e disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a obra do padeiro, e as aves os comiam do cesto, e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Olha o que aconteceu. Tudo aquilo que José interpretou. O padeiro mó, ele foi colocado no madeiro, comido por aves. O copeiro mó restituiu a sua posição. Ah, pastor, e o José trabalhou de intérprete de sonho também? Sim. Por quê, pastor? Ele pediu para contar. Meu irmão, posso dizer uma coisa? Não enterre os seus talentos que Deus te deu. Use, mesmo quando ninguém te aplaude. Porque José, ele contou na casa dele e ninguém aplaudiu. O padeiro, ele ficou triste, mas aconteceu aquilo que ele sonhou. O copeiro ficou feliz e aconteceu aquilo que ele pediu. Mas José fez um pedido para o copeiro: quando estiver lá no reino, lembra-te de quem? De mim. Mas é tudo no tempo certo, irmão. Não pense que você vai dormir escravo e vai acordar o quê? Governador. Tem gente que pensa assim: vou dormir pobre e vou acordar como? Rico.
Meu irmão, você tá vendo aí, jogo de tigrinho tá dando, né? Ó. Preso. Cuidado, irmão. Tem gente que fica aí nesses joguinhos de azar. Ah, não, pastor, eu vou jogar na Mega Sena. Meu irmão, já vi tanta gente jogando e não ganhando nada. Por quê, pastor? Deus honra quem é fiel no pouco e exalta no tempo certo. Por quê? José, como governador do Egito, ele também trabalhou. E a Bíblia deixa bem claro em Ageu 2:9. Coloca aqui na televisão. Ageu 2:9. Livro de Ageu 2:9. Olha o que diz aqui. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Quando José ele estava na casa do seu pai, o que José ele era? O que José ele era, irmão? Na casa do seu pai? Filho. Filho de quem? José era filho de quem, irmãos? E quem era pai de José? Ah, tá. E você viu que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê, pastor? Não há ninguém, meu irmão, tão entendido e sábio como José naquela casa. Gênesis 41:38. José ele interpreta os sonhos de Faraó. E aí acontece o quê? Olha o que diz. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o espírito de quem? De Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como quem? Como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: veis aqui que te tenho posto sobre toda a terra de quem? Do Egito. José ele teve trabalho como governador? Teve. Trabalhou com excelência? Sim. Nos 7 anos da vaca gorda, José guardou tudo, 5% de tudo o que o Egito produzia. Tudo. Tem gente, irmão, que não guarda dinheiro para nada. Se precisar de uma emergência, ele tem que fazer empréstimo, porque ele não sabe guardar. Uma das coisas que você precisa aprender é guardar. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de onde? De amanhã. E José guardou. Ele estava tendo uma mudança, ele guardava. Tem gente que quando tem com a mudança, ele faz o quê? Ele gasta. Ah, eu vi um negócio ali, eu vou comprar. Ah, eu vi ali, eu vou comprar. Tudo que ele vê, ele quer fazer o quê? Comprar. E aí acontece o quê? Que Deus não esqueceu de você. No tempo da exaltação, chega para quem confia nele. Por quê? Há tempo para tudo. A Bíblia deixa bem claro isso em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo para tudo, pastor? Sim. E José sabia. Chegou o tempo de ele trabalhar como governador, como fidelidade. Trabalhar como governador porque quem reconheceu que José tinha o Espírito de Deus? Quem reconheceu? Faraó. Quem deu graça porque sabia que tudo que José fazia prosperava? Quem olhou isso? Faraó. Aonde que José estava mesmo, irmão? Na prisão. Você sabe por quê? Deus usou todas as fases de trabalho da vida de José como preparação. Todas. Na casa do seu pai, como pastor de ovelhas. Na prisão, como escravo, na casa de quem? De Potifar. Na prisão, junto com o carcereiro Mó. E lá na casa do egípcio, chamado Faraó, como governador. Tudo aquilo ali foi um preparo para José chegar no ápice. Porque José passou de filho a escravo, de preso a governador. Porque Deus estava com ele
E ele manteve-se, o que, irmão? Fiel. Trabalhou com o quê? Com excelência. E o trabalho com excelência, meu irmão, você vence e vence em nome de quem? De Jesus. Anote 4 coisas que eu vou falar para você agora. Trabalhe com integridade mesmo quando ninguém vê. Trabalhe com integridade mesmo quando ninguém vê. 2. Os seus dons podem abrir porta no tempo certo. 3. Deus transforma o sofrimento em testemunho. 4. O trabalho que você faz hoje tem um propósito eterno. Quem crê, diga amém. Para nós finalizar, Salmo 126, 5. Deixa eu descer. Salmo 126, 5. Tudo que você está plantando hoje, você vai colher. Quem crê, diga amém. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas aí diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem duvidar com alegria, trazendo consigo o que, irmãos? Os seus molhos. Você entendeu? Não, pastor. Coloca na NTLH, por favor. Que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com alegria. Pergunto para você, será que quantas vezes José não chorou e sendo fiel? Muitas vezes. Como eu falei da agora há pouco, José não lembrou da família quando ele limpava, porque se ele lembrasse da família, ele não fazia o seu serviço com excelência. Lembra que ele teve 2 filhos? Efraim e Manassés. Fez esquecer da casa dos meus pais, e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele semeou chorando, mas ele colheu como governador com alegria, porque o versículo 6 diz assim, aqueles que saíram chorando, levando a semente, para quando? Para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes de quê? Da colheita. Trazendo nos braços os feixes. Não é pouca coisa, irmão, muita coisa. Tem pessoas aqui, meu querido, continue trabalhando com excelência. Deus vai te honrar. Ah, mas pastor, eu sou auxiliar do auxiliar. Não importa. Deus vê aquilo que o homem não vê. Ah, mas está aqui. Ah, deixaram um chiclete. Vem aqui. Eu vou lá tirar. Deus vai me honrar. E vou trabalhar com excelência. Joguei fora. Oh, glória. Em nome de quem? De Jesus. Por quê, pastor? Aquele que leva a preciosa semente. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da onde? Da colheita. Pastor, colheita. Todo mundo gosta de colher. Quem gosta de colher, diga amém. Mas eu te pergunto, tem como colher algo que você não plantou? Porque se você colher algo que você não plantou, você é o quê? Você é o quê? Ladrão. Então você precisa plantar para você colher. Tem gente que vai plantar chorando. Meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor. Mas depois, quando ele colher, não lembra mais da dor. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quando você foi ter o neném, chorou, não chorou? Muita dor. Ah, tive cesárea, pastor, não senti tanta dor. Graças a Deus. Mas você chorou. Mas depois que você olhou a cara do menino, você fez o quê? Esqueceu da dor. Porque pariu de novo. Não é verdade? Às vezes a gente fica ouvindo aí, pari 7 filhos. Até corajosa, viu? Parabéns. Você deveria ganhar um prêmio. Então, meu irmão, não faça as coisas de qualquer maneira. Vai trabalhar na sua casa, vai varrer a casa. Não joga o lixo lá debaixo do tapete. Tire, faça com
excelência. Vou lavar louça, não deixe sabão lá no prato. Trabalhe com... Ah, pastor, mas isso é só para as irmãs? Os irmãos também, os irmãos têm que ajudar as irmãs. Não é verdade? O senhor lava o prato? Olha aí, viu? Exemplo. O senhorzinho aqui lava o prato. E você, fica onde? Eita, pastor, o Genival é fera. Né, irmão Genival? Bota fé nele. Então, meu irmão, faça o seu melhor sempre em nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus.